A nossa legislação classifica o crime de abuso sexual infantil como hediondo. Quais são os efeitos que isso pode causar na vida de uma criança até ela se tornar adulta? O que ela faz no momento do abuso? Quais mecanismos psíquicos de defesa ela vai usar para lidar com essa invasão, com essa intrusão do adulto nessa dimensão ainda não madura da sexualidade? No vídeo de hoje, nós estaremos dando início a uma série de estudos com o tema Abuso Sexual na Infância, a trajetória do trauma. Mas antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Clique em curtir, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós gravarmos vídeos em nosso canal. Hoje nós estaremos falando sobre um tema muito complexo, muito difícil, muitas vezes pouco abordado devido à carga emocional que esse tema pode desencadear. Abuso sexual infantil. Um dos precursores desta relação traumática, o psicanalista que tomaremos como base é Sándor Ferenczi. Sándor Ferenczi foi um dos principais discípulos de Freud. Ele faz parte dos primeiros psicanalistas que surgiram na história. Então, antes de iniciarmos o tema, vamos então fazer um resumo sobre a biografia desse autor muito importante na história da psicanálise e que, portanto, não é tão conhecido como poderia ser. Vamos então fazer um resumo sobre a biografia desse autor por nome Sándor Ferenczi. Sándor Ferenczi é um psicanalista húngaro, nascido em 1873, descendente de uma família judeus poloneses. Formado em medicina aos 21 anos pela Universidade de Viena, em 1894, foi ministro da Saúde da Hungria, conheceu Freud em 1908 e se tornou amigo pessoal, e logo passou a integrar a Sociedade de Psicanálise de Viena, que reunia os principais colaboradores de Freud. Foi o criador do conceito de introjeção, que mais tarde veio se chamar introjeção simbólica. Entrou em conflito com a teoria de Freud da neutralidade, na qual chamou de hipocrisia do analista. Publicou, em 1931, fez a publicação do artigo Análise de Crianças com Adultos. Em 1932, começou o Diário Clínico e a redação de Confusão de Línguas entre os Adultos e a Criança, que veio a ser publicado em 1933. Esse é o texto que nós estaremos tomando praticamente como base da nossa série de estudos. Ele ressaltou a importância da empatia e da contratransferência como paradigma técnico e a defesa da psicanálise para não médicos. Ferenczi foi um dos principais psicanalistas, um dos precursores da teoria da psicanálise. Muito querido por Freud, ele era discípulo de Freud, fez análise com Freud e foi supervisor e analista da Melanie Klein. Ferenczi, ele tinha uma abordagem mais, podemos chamar, relacional entre o analista e o analisando. Enquanto Freud defendia que deveria haver uma neutralidade, que o analista deveria apenas espelhar, deveria ser apenas um reflexo para que os pacientes atualizassem as suas pulsões, as suas repetições e pudesse então elaborar o trauma, Freud era defensor da seguinte teoria: o analista não pode corresponder às demandas do analisando. Desta forma, o analista seria alguém que praticamente manteria o que ele chamou de abstinência. Sándor Ferenczi, que fez análise com Freud, ele começou a perceber, na sua própria análise, que ele percebia as falhas do próprio Freud. Ferenczi começou a perceber, e aí ele começou a mudar essa sua teoria. A base de Ferenczi era que, se na clínica, no atendimento psicanalítico, o analista for abstinente, ele for distante, ele vai repetir justamente aquilo que deu origem ao trauma do paciente. É claro que esse tema tem vários desdobramentos, e não é o nosso objetivo. Mas por que isso é importante nesta introdução? Porque aí nós vamos perceber que Ferenczi vai mostrar como, na sua teoria do trauma patogênico na sexualidade infantil, quando ela sofre abuso, como isso pode influenciar na clínica. É nesse momento que o Ferenczi vai trazer
esta experiência, Ferenc fez diversos atendimentos. E nesses atendimentos, ele começou a perceber como a pessoa reagia quando ela percebia que o próprio analista passava essa transferência. Quando o analista reagia positiva ou negativamente, expressando suas emoções, o paciente percebia e automaticamente usava mecanismos de defesa. Ferenc vai usar o termo introjeção justamente com identificação nesta origem traumática da relação de abuso entre o adulto e a criança. Vamos então ler um texto, fragmento de um texto que ele escreveu no texto Confusão de Línguas entre Adultos e a Criança. Um adulto e uma criança amam-se. A criança tem fantasias lúdicas, como desempenhar um papel maternal em relação ao adulto. O jogo pode assumir uma forma erótica, mas conserva-se, porém, sempre no nível da ternura. Não é o que se passa com os adultos se tiverem tendências psicopatológicas. Confundem as brincadeiras infantis com os desejos de uma pessoa que atingiu a maturidade sexual e deixam-se arrastar para a prática de atos sexuais sem pensar nas consequências. Ferenc está dizendo que a criança, na relação com o adulto, ela vive um ato lúdico, brincadeira. Então veja, quando o adulto está com a criança, independente daquilo que o adulto faz, a criança ela vivencia a experiência com o adulto como uma brincadeira, porque ela está em uma outra dimensão simbólica. Veja, a criança, ela não tem ainda uma maturidade em sua sexualidade. Para entendermos melhor o que o Ferenc está dizendo, é necessário nós entendermos que dentro da teoria psicanalítica, todo ser humano, desde o seu nascimento, tem uma sexualidade. A diferença entre a sexualidade da criança infantil para a sexualidade adulto é que tem um fator que diferencia, que faz esse corte, que é a sexualidade madura, é a sexualidade erótica. A criança tem sexualidade, mas não tem o erotismo na sexualidade. A sexualidade da criança é uma sexualidade infantil ou não madura. O adulto tem um processo de amadurecimento na sua sexualidade. E isso ocorre devido que o adulto ele consegue nominar, ele consegue dar símbolo à sexualidade que Freud, no desenvolvimento psicossexual, chama de sexualidade genital. Então, a criança não tem uma sexualidade genital, ela tem uma sexualidade oral, ela tem uma sexualidade lúdica, onde não há o objeto erótico. Sándor Ferenc vai então dividir em duas dimensões: língua da paixão e língua da ternura. Língua da paixão, de acordo com Ferenc, é o que seria próprio da onipotência narcísica do adulto. A língua da ternura seria da ordem da ilusão de onipotência lúdica infantil. A sedução incestuosa acontece quando o adulto confunde a ternura infantil com o amor sensual. Essa classificação feita por Ferenc em duas dimensões, a língua da paixão e a língua da ternura, ele explica que a língua da paixão faz parte da onipotência narcísica do adulto. Essa capacidade, esse desejo de satisfação. A língua da paixão se caracteriza pelo que o Ferenc denomina de onipotência narcísica do adulto. Em contraposição, a criança, ela tem uma ilusão de onipotência. Veja a diferença entre onipotência narcísica para ilusão de onipotência. Na onipotência narcísica, o narcisismo do adulto já está constituído. Ele tem uma capacidade simbólica. Enquanto na ilusão da onipotência da criança, ela vive uma dimensão da brincadeira, da fantasia lúdica, porque faz parte do seu momento infantil, da sua sexualidade não desenvolvida, o adulto ele tem a onipotência narcísica, onde esta maturidade sexual já está definida e formada. Então, o que haverá é um choque. A criança vivencia a experiência dessa intrusão do adulto como uma invasão, porque invade a sua capacidade simbólica. Ela não tem estrutura
para experimentar, para vivenciar o excesso de excitação do adulto. A criança não tem estrutura porque ela está em uma dimensão totalmente oposta. Nós vimos que há uma diferença entre a língua da criança e a língua do adulto em termos de afetividade. Enquanto o adulto está numa esfera da língua da paixão, da sexualidade, da sensualidade, do erotismo, a criança está numa dimensão totalmente oposta, que é da inocência, do lúdico, da não erotização. Então agora nós vamos falar sobre como se dá o trauma dentro da perspectiva de Sándor Ferenczi. Esse trauma, que ele chama de trauma patogênico, se dá em duas etapas. Primeira, do choque. A segunda, do desmentido. Mas entre o choque e o desmentido, esse trauma pode ser ainda revertido. Vamos ver o que diz o autor. Trauma patogênico. Primeiro momento é o choque. Trata-se de um acontecimento em que se age de forma esmagadora sobre o sujeito, de maneira que ele não pode oferecer resistência. Aniquilação do sentimento de si, da capacidade de resistir, agir e pensar com vistas à defesa do si mesmo. Então nós vimos que o primeiro momento do trauma é o choque. É quando esta experiência, esse conflito de emoções, de afeto, de carga, de energia pulsional, ele se entra em choque. A inocência e a pureza da criança contra o erotismo e a sensualidade do adulto. A língua da ternura da criança, lúdica, da brincadeira, e a língua da paixão, carregada de eros, de erotismo, carregada de sentimentos, de desejos, que Ferenczi chama de língua da paixão. Nesse primeiro momento, estabelece o que ele chama de choque. É o trauma em seu início. Mas esse trauma, ele pode evoluir ou não evoluir. Esse trauma momentâneo, dessa irrupção, desta invasão, ele pode ser amenizado, ele pode ser trabalhado e até mesmo, de acordo com o autor, neutralizado. Mas para isso, veja o que é necessário. O trauma pode ser superado. Tem-se mesmo a impressão de que estes choques graves são superados sem amnésia, nem sequelas neuróticas. Se a mãe estiver presente, com toda a sua compreensão, sua ternura e, o que é mais raro, uma total sinceridade. O que nós vimos nesta fala, nesse texto, é que o trauma pode ser superado. Como então pode esse trauma ser superado de acordo com Ferenczi? O que ele está dizendo é que, nesse primeiro momento de choque, o trauma ainda não está totalmente instalado. O que há nesse momento é uma confusão. O que há nesse momento é um grande conflito que a criança sofre quando essa linguagem, quando essa língua da sedução entra em conflito com a sua inocência, com o lúdico. Entra em conflito por quê? Porque essa criança vai experimentar uma série de emoções, de sensações, vivida por esse adulto violador, que ela não tem capacidade, o seu psiquismo, o seu ego, ainda imaturo, não tem condições de elaborar. Ela não tem como dar nome, sentido a essa experiência intrusiva, a essa experiência que ele ainda não está pronto para vivenciar. Então, nesse primeiro momento, há um choque, e como que pode ser superado? É aí que o Ferenczi vai mostrar esse caminho. E como pode ser superado? É justamente quando a criança agora procura a sua mãe, os cuidadores ou as pessoas responsáveis. É nesse momento que poderá o trauma ser constituído e se tornar patogênico. Vai depender de como o cuidador, a mãe ou o responsável, vai lidar com isso. Vai lidar com essa fala da criança, com essa expressão da criança. Ela vai aceitar, vai dar amparo, vai acreditar na fala da criança ou vai fazer o que o Ferenczi chama de desmentido. É a partir do desmentido ou da aceitação ou negação, de acreditar ou não na experiência da criança, que esse trauma vai se constituir.